Ela nunca aprendeu a escrever, mas suas mãos escreviam palavras que nem ela mesma compreendia. Imagine uma mulher simples. Dos becos de terra batida e das paredes de taipa de um sertão qualquer. Seu mundo era finito, o fogão a lenha, o balde d'água no brocar do poço, o ciclo silencioso dos dias. Dona Antônia. Seus dedos, calejados pela lida no campo, conheciam o peso do enxadão, a textura áspera do algodão. Mas eram iletrados. O alfabeto era para ela um código distante, um murmúrio de gente da cidade. Até que um dia, um tremor. Um formigar estranho nas pontas dos dedos. Uma vontade irresistível, um chamado silencioso que a conduzia até uma mesa, até um papel em branco. E então, algo impossível acontecia. Suas mãos, aquelas mãos que só sabiam o trabalho bruto, moviam-se sozinhas. A pena mergulhava no tinteiro e dançava sobre a folha, traçando curvas e letras com uma urgência sobrenatural. Ela assistia, assombrada, como se fosse espectadora do próprio corpo. Palavras brotavam, frases se formavam, mensagens se desenhavam. Eram cartas de pessoas que ela nunca tinha visto. Conselhos para almas que ela não conhecia. Desabafos de corações que já não batiam neste mundo. As palavras não eram dela. A caligrafia, tão elegante, não era sua. A sabedoria, tão profunda, não era sua. O que habitava, então, aquelas mãos? Que força inexplicável usava Dona Antônia como ponte frágil e poderosa entre duas realidades? Esta não é apenas a história de um fenômeno. É a história de uma mulher comum que descobriu, assustada e reverente, que nem todas as palavras que saem de nós são nossas. Que às vezes, a alma é um instrumento, e o mundo espiritual precisa de vozes onde menos se espera. Esta é a história de Dona Antônia. E do mistério que transformou sua vida humilde em um eterno diálogo com o invisível. Prepare-se para conhecer uma das narrativas mais intrigantes e comoventes da história espírita. Imagine um lugar onde o tempo parece seguir o ritmo da natureza, e não o tic-tac de um relógio. Um lugar onde o silêncio é quebrado apenas pelo canto dos pássaros ao amanhecer e pelo farfalhar suave do vento nas montanhas ao entardecer. Era neste cenário quase atemporal, escondido no coração de Minas Gerais, que Dona Antônia vivia. Sua casinha de porta azul, um detalhe de cor na paisagem predominantemente verde e terrosa, estava fincada na encosta de um morro, como se fizesse parte da própria geografia do lugar. As montanhas, majestosas e antigas, pareciam abraçar e proteger sua existência simples, isolando-a do burburinho de um mundo que ela nem mesmo conhecia. Aos 65 anos, Dona Antônia era a própria personificação da simplicidade. Suas mãos, o mapa mais fiel de sua vida, contavam uma história silenciosa de décadas de trabalho incansável. Eram mãos calejadas pela alça do enxadão, marcadas pela terra, pela lida diária de plantar e colher, de lavar roupa no tanque, de acariciar os animais do quintal. Cada linha, cada calo, era um capítulo de uma vida de resistência e amor ao que era seu. Essas mãos sabiam o peso exato de um cesto de ovos, a textura da massa do pão, o calor da lenha no fogão de barro. Mas havia uma coisa que elas desconheciam por completo, o peso leve de uma pena sobre um papel. O movimento delicado de traçar letras. A escola havia sido um luxo distante para uma menina do interior em sua época. As letras, para ela, permaneciam como hieróglifos indecifráveis, desenhos misteriosos que algumas pessoas, dotadas de um dom especial, conseguiam transformar em palavras e histórias. A assinatura de Dona Antônia era um X, um sinal simples e ao mesmo tempo profundo. Um símbolo que carregava uma ponta de vergonha e uma imensa tristeza resignada. Quantas vezes ela terá ficado olhando para uma carta recebida, tentando adivinhar suas notícias pelo tom de voz de quem a lia para ela?
Quantas vezes desejou poder registrar por conta própria uma lembrança da infância, ou escrever uma prece mais elaborada para São José, seu santo de devoção? Essa era uma dor quieta, guardada no íntimo, uma solidão que nem mesmo sua fé robusta conseguia preencher completamente. Sua rotina era um ritual sagrado da simplicidade. O dia começava com o primeiro canto do galo, seu despertador natural. O café forte, coado no coador de pano e preparado no fogão a lenha, aromatizava a casa com um cheiro que era sinônimo de acolhimento. Havia uma ordem pacífica em seus afazeres: cuidar das galinhas, recolher os ovos ainda mornos, regar os pés de couve e coentro da horta, varrer o terreiro com a vassoura de palha. Nas tardes quentes, seu lugar predileto era a velha cadeira de balanço na varanda de madeira. De lá, ela observava o lento desfile das nuvens sobre o céu azul profundo, entabulando longas conversas com Deus, um diálogo íntimo e confiante, como se conversasse com um amigo próximo que a visitava todos os dias. Era uma vida comum. Uma vida sem grandes pretensões ou expectativas de mudança. Uma vida que, para qualquer observador de fora, parecia seguir um curso previsível até o seu fim natural. Mas o que Dona Antônia e nenhum de seus vizinhos poderiam imaginar é que o universo guardava para aquela mulher humilde um propósito de uma grandeza absoluta. O extraordinário não viria com estrondo, mas com um simples formigamento nas pontas dos dedos. A mesma solidão que a impedia de ler o mundo seria preenchida por vozes que transcenderiam o tempo e o espaço. Porque a história de Dona Antônia está prestes a tomar um rumo que desafia toda a lógica. E no próximo capítulo, você testemunhará o momento exato em que o silêncio de sua varanda foi quebrado por um dos maiores mistérios que o Espiritismo já registrou. Prepare-se para o dia em que o invisível decidiu escrever, usando as mãos daquela que mais desejava aprender a ler. A vida de Dona Antônia era um rio de águas plácidas, cujo curso havia seguido, por 65 anos, o leito previsível da rotina. Mas todo rio, por mais calmo que pareça, pode ser atingido por uma tempestade inesperada que revoluta seu fundo e altera seu curso para sempre. Para ela, a tempestade chegou não com trovões e relâmpagos no céu, mas com um silêncio elétrico dentro do próprio corpo, numa noite de setembro quando o Cerrado Mineiro respirava seu ar mais frio. Ela acordou sem razão aparente. Não foi o barulho de um animal noturno, nem o vento batendo na janela de madeira. Foi uma sensação interna, profunda e estranha, que a arrancou do sono pesado dos trabalhadores. Um formigamento intenso, uma vibração sutil que parecia nascer nos ossos dos braços e correr até as pontas dos dedos. Era como se uma corrente elétrica suave, porém insistente, percorresse seus membros. No escuro do quarto, iluminado apenas pela luz prateada da lua que entrava pela fresta da janela, ela ergueu as mãos diante do rosto, incapaz de vê-las, mas hiperconsciente daquela pulsação anormal. E então, o primeiro sinal de que algo estava profundamente errado, suas mãos começaram a se mover sozinhas. Flutuavam no ar, os dedos se entrelaçando e se separando, traçando formas, curvas e linhas invisíveis no escuro. Ela tentou baixá-las, concentrar-se em voltar a dormir, mas era como se estivesse usando luvas de chumbo. Havia uma força estranha, uma vontade autônoma residindo naqueles membros que sempre haviam sido os servos mais fiéis de sua vontade. O medo, naquele momento, era uma semente plantada no silêncio da noite. Nos dias que se seguiram, a semente do medo germinou e cresceu, alimentada pela repetição e intensificação do fenômeno. O formigamento não era mais um visitante noturno, tornará-se um hóspede permanente. Durante suas orações vespertinas, um momento sagrado de paz em que ela se conectava com sua fé simples, as mãos tremiam incontrolavelmente. O terço escapava de seus dedos, que se contraíam e se moviam como se estivessem tentando agarrar algo invisível. A serenidade da prece era substituída por uma angústia palpável. Os vizinhos, aqueles faróis da vida numa comunidade pequena, começaram a notar. Viam-na na varanda,
com o olhar perdido, as mãos agitadas no colo. Os sussurros começaram a circular como fumaça pelo vilarejo. Coisa estranha na casa da Dona Antônia, anda muito nervosa, as mãos não param, será que é doença de velhice? O isolamento, consequência natural de quem carrega um mistério incompreensível, começou a se fechar em torno dela. Ela era a protagonista de um drama que nem ela mesma entendia, observada por uma plateia de olhares curiosos e receosos. O clímax dessa fase de tormento interior chegou numa tarde quente e sonolenta, logo após o almoço. O sol incidiu pesado sobre a casa, e um silêncio abafado pairava no ar. Sentada à mesa da cozinha, Dona Antônia sentiu a conhecida pulsação nas mãos, mas desta vez com uma intensidade avassaladora, uma urgência que não pedia, mas exigia ação. Seus olhos se arregalaram de puro terror ao ver seus próprios braços se moverem, sem seu comando, em direção a um pedaço de papel velho, uma embalagem de açúcar que ela guardara para anotações. Os dedos, esses dedos calejados que só conheciam o trabalho bruto, pegaram com uma delicadeza surreal um lápis gasto, quase um toco, que estava ao lado. E então, o impossível aconteceu. As mãos começaram a escrever. Não era o rabisco trêmulo de uma idosa. Era uma escrita cursiva, fluida, elegante, que deslizava pelo papel com uma segurança e uma velocidade hipnóticas. Letras perfeitas se ligavam umas às outras formando palavras longas e complexas, frases elaboradas que brotavam como água de uma fonte inexaurível. Palavras que ela nunca ouvirá, conceitos que sua mente simples não poderia conceber. Ela era apenas uma espectadora, uma testemunha pasma do próprio corpo. Que coisa é essa, meu Deus? Ela murmurou, sua voz um fio de terror no silêncio da cozinha. Lágrimas quentes rolaram por seu rosto enrugado, misturando-se ao suor do calor e ao suor do medo. Ela não chorava de emoção, chorava de um profundo e arraigado pavor. Aquilo não era um dom, era uma possessão, uma loucura, uma bruxaria. Assim como começou, a escrita parou subitamente. Os dedos soltaram o lápis, e a força estranha que os dominava pareceu se retirar, deixando para trás apenas o cansaço e o eco de uma violência silenciosa. Ela olhou para o papel, para aqueles símbolos misteriosos que eram ao mesmo tempo parte dela e totalmente alheios a ela. Aquele pedaço de papel comum agora era um artefato de outro mundo, um quebra-cabeça que sua mente analfabeta não tinha a menor condição de decifrar. A partir daquele momento, as noites de Dona Antônia já não eram mais de descanso. Transformaram-se em longas vigílias de oração e angústia. Cada sombra no quarto era um demônio, cada ruído da casa era um sinal do maligno. A fé que sempre a confortava agora era posta à prova de maneira cruel. Será que estava perdendo a razão, como aquela tia-avó que falava sozinha? Ou, pior ainda, será que era obra do demônio, um castigo por algum pecado desconhecido? A mulher que conversava com Deus como com um amigo agora se sentia abandonada, assombrada por uma força que desafiava tudo em que ela sempre acreditara. E é aqui, no auge deste conflito entre a fé e o medo, entre a razão e o inexplicável, que a história de Dona Antônia toma seu rumo mais decisivo. Porque o mistério daquelas páginas escritas por mãos fantasmagóricas não poderia permanecer oculto por muito tempo. Alguém estava destinado a descobri-las. E no próximo capítulo, você vai acompanhar um momento crucial em que um estranho, movido pela curiosidade e pela compaixão, pegará aquele papel e lerá em voz alta a mensagem que viraria de cabeça para baixo não apenas a vida de uma mulher simples, mas a compreensão de uma comunidade inteira sobre a vida, a morte e os laços que unem ambos os mundos. A verdade estava prestes a ser revelada, e ela era mais assombrosa e mais bela do que qualquer um poderia imaginar. O medo havia se instalado como um inquilino indesejado na casinha de porta azul. As noites, outrora um refúgio de descanso, tornaram-se um campo de batalha silencioso onde Dona Antônia lutava contra o sono, temendo o que suas mãos poderiam fazer sem o seu consentimento.
Ela as escondia debaixo do travesseiro, as apertava uma contra a outra, rezava até a voz ficar rouca. Mas a força que agora habitava seus membros era mais persistente que sua vigília. E numa madrugada particularmente silenciosa, quando até os grilos pareciam estar em respeito, o inevitável aconteceu. Ela acordou com uma sensação de vazio, de missão cumprida. O cansaço havia vencido sua resistência, e ela adormecera profundamente. Ao acender o lampião, o que viu a fez recuar, levando a mão tremula à boca para abafar um grito. A mesa rústica de madeira, sua companheira de tantas refeições solitárias, estava irreconhecível. Coberta de papéis. Folhas de caderno rasgadas, embalagens velhas, qualquer superfície que pudesse receber tinta estava preenchida por aquela mesma caligrafia elegante e impossível. Páginas e mais páginas que narravam, em uma escrita fluida e segura, um mundo de pensamentos que não eram seus. Era como acordar e encontrar uma multidão de estranhos dentro da própria casa, cada folha um testemunho mudo daquela força intrusa que a usava como veículo. O desespero era tanto que, pela primeira vez, ela não conseguia nem mesmo chorar. Estava paralisada por um terror que beirava o desespero. Era demais para uma única alma suportar. Naquela manhã, com um embrulho de papéis amarrado com cuidado de quem carrega uma bomba, ela tomou a decisão mais difícil de sua vida: procuraria o padre João, o vigário da cidade vizinha, um homem conhecido por sua bondade serena e sabedoria que transcendia os sermões da igreja. A caminhada até a cidade pareceu a mais longa de sua vida. Cada passo era acompanhado pelo peso da culpa e pelo fantasma da loucura. Seria ela uma pecadora? Estaria endemoninhada? Padre João a recebeu em seu escritório simples, cheirando a livros velhos e cera de vela. Ele viu o pavor estampado no rosto daquela mulher idosa e ouviu, com paciência infinita, seu relato truncado e cheio de temor. Quando ela desamarrou o embrulho e espalhou os papéis sobre sua mesa, seu rosto, inicialmente cético, transformou-se lentamente. Os olhos do padre percorreram as linhas, primeiro com curiosidade, depois com um interesse profundo, e finalmente com uma expressão de reverência. Ele leu em silêncio por longos minutos, enquanto Dona Antônia segurava o terço com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Minha filha, disse ele finalmente, sua voz era um bálsamo de calma no turbilhão de sua alma. O que temos aqui, são mensagens de uma beleza rara. Ele ergueu uma das folhas. Estas palavras falam de conforto para os que sofrem. Esta outra é uma oração de gratidão tão profunda que chega a comover. E aqui, ensinamentos sobre o amor incondicional e a caridade que vão direto ao coração. Ele olhou nos olhos dela, cheios de lágrimas contidas. Isso não é obra do mal, Dona Antônia. O mal não semeia amor. Talvez, apenas talvez, Deus, em sua infinita sabedoria, esteja usando suas mãos, tão acostumadas ao trabalho honesto, para um propósito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Aquelas palavras do Padre João foram um alívio, sim, mas não uma cura. A semente do pavor havia sido plantada fundo demais. A angústia de Dona Antônia agora tinha um novo componente, a confusão. Se não era o demônio, o que era? Por que ela? Por que daquela maneira aterrorizante? Cada novo episódio de escrita automática, que agora acontecia com uma frequência alarmante, era uma experiência de despersonalização. Ela se sentia como um instrumento musical nas mãos de um músico invisível, forçada a emitir sons belos, mas sem entender a melodia. A paz prometida pelo padre parecia distante, inalcançável. Foi quando a intervenção mais crucial aconteceu. Uma vizinha mais nova, Dona Maria, que tinha familiaridade com as doutrinas espíritas, soube do ocorrido. Enquanto a maioria sussurrava e julgava, Maria aproximou-se com respeito. Ao ouvir a descrição dos fenômenos e, principalmente,
o conteúdo das mensagens, seus olhos brilharam de compreensão. Dona Antônia, disse ela, com uma suavidade que acalmou o coração da idosa, o que o padre disse é verdade, mas existe um caminho para entender isso. Existe uma doutrina que estuda precisamente estas coisas. A senhora não está louca, nem endemoninhada. A senhora pode ser uma médium. Suas mãos podem estar servindo não a Deus de forma direta, mas a espíritos de luz que querem se comunicar. O que a senhora precisa não é apenas de oração, mas de orientação. A sugestão de visitar o centro espírita da cidade maior foi recebida com um novo frio na espinha. O espiritismo, para sua mente católica tradicional, era algo nebuloso, quase proibido. Mas era também um farol de esperança na escuridão de sua confusão. O medo e a esperança travaram sua batalha final dentro de seu peito. E, com um coração apertado por esses dois sentimentos opostos, Dona Antônia tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua existência. Vestiu seu melhor vestido, pegou seu embrulho de papéis, agora seu passaporte para o desconhecido, e embarcou na carroça que a levaria para a viagem mais importante de sua vida. E é nesse momento de virada, com Dona Antônia deixando para trás o mundo que sempre conheceu em busca de respostas, que a história atinge seu ponto mais emocionante. Porque a chegada ao centro espírita não será o fim de sua jornada, mas o verdadeiro começo. No próximo capítulo, você testemunhará o encontro dela com o dirigente da casa, um homem que não apenas decifrará as mensagens, mas revelará a identidade do espírito que se comunicava através dela, uma revelação tão chocante e comovente que fará todas as peças do quebra-cabeça se encaixarem de uma forma que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto. Prepare-se para descobrir o nome por trás das mãos que escreviam sozinhas. A carroça que levava Dona Antônia para a cidade vizinha parecia carregar não apenas seu frágil corpo, mas o peso de toda uma vida de interrogações. Cada solavanco na estrada de terra batia em uníssono com as batidas aceleradas de seu coração. O medo do desconhecido e um fio tênue de esperança travavam uma batalha silenciosa em sua alma. Ela segurava com força o embrulho de panos que continha os misteriosos escritos, seus papéis assombrados, que agora eram sua única esperança de salvação. O centro espírita, um lugar sobre o qual só ouvirá histórias confusas e preconceituosas, parecia-lhe um território proibido. Mas era para lá que ela seguia, impelida por um desespero que superava qualquer temor. Ao chegar, porém, o primeiro impacto foi de surpresa. Em vez de um ambiente sombrio ou misterioso, deparou-se com uma casa simples e iluminada, onde flores bem cuidadas enfeitavam a entrada. E as pessoas foram a maior revelação. Foram recebidas não com julgamento ou curiosidade mórbida, mas com um carinho genuíno que lhe acalmou o espírito imediatamente. Dona Maria, a dirigente do centro, era uma senhora de olhos serenos e sorriso tranquilo. Ao ouvir o relato truncado de Dona Antônia, cheio de medo e hesitação, ela não revirou os olhos nem fez o sinal da cruz. Pelo contrário, assentiu com a cabeça, como se estivesse ouvindo uma história familiar. É a mediunidade, minha irmã, explicou Dona Maria, sua voz era um acalento. Um dom que muitas almas carregam, um peso para alguns, uma luz para outros. Seus espíritos guias, seres de luz que querem ajudar, estão se manifestando através da psicografia. Suas mãos não estão possuídas, estão emprestadas para um trabalho de amor. Pela primeira vez desde que o formigamento começara, uma paz profunda começou a lavar a alma de Dona Antônia. As palavras dom, espíritos guias e trabalho de amor soavam como música para seus ouvidos, após tanto tempo ouvindo apenas coisa estranha e demônio. Ela não estava louca. Não era uma amaldiçoada. Havia um nome para aquilo, e esse nome não era assustador, era digno. Ela sentiu o peso de meses de angústia começar a se dissipar, substituído por um sentimento de pertencimento que nunca antes experimentara. Mas a verdadeira reviravolta,
O momento que rasgou de vez o véu que separava o medo da compreensão, aconteceu durante uma sessão mediúnica de estudo. Convidada a se sentar à mesa, Dona Antônia sentiu o familiar formigamento em suas mãos, mas desta vez, sem o pânico que costumava acompanhá-lo. Enquanto a palestra sobre caridade prosseguia, uma sensação de calor envolvente, como um abraço terno, pairou sobre seus ombros. Suas mãos, movidas pela força suave e agora familiar, pegaram um lápis e começaram a deslizar sobre o papel. E então, algo novo aconteceu, uma voz ecoou em sua mente. Não era um som audível, mas uma impressão clara e cristalina, cheia de uma doçura que lhe era estranhamente conhecida. Minha filha querida, minha corajosa filha. Dona Antônia parou de respirar. O coração pareceu parar em seu peito. A voz continuou, fluindo como um rio de afeto puro. Não temas mais. São minhas mãos que se unem às tuas. Sou eu, sua mãe. Há 20 anos parti, mas nunca deixei de te observar. Vejo tua força, tua fé inabalável, mesmo no medo. E vim, finalmente, para te trazer conforto através de suas mãos abençoadas. As lágrimas, que tanto haviam jorrado de medo e solidão, começaram a correr novamente. Mas estas eram diferentes. Eram quentes, salgadas, e lavavam não o terror, mas uma saudade antiga e profunda. Era ela. A forma como as palavras se formavam no papel, o ritmo da escrita, o carinho transbordante em cada linha, era o mesmo jeito com que sua mãe, analfabeta como ela, contava suas histórias à beira do fogão. Era o aconchego de seu colo, o cheiro de café e lenha que sempre a acompanhava. Dona Antônia não precisou de provas, e sua alma reconheceu aquela presença imediatamente. Era o abraço que ela sentia falta há 20 anos, materializado não em braços, mas em letras. Através da escrita, sua mãe espiritual explicou. Disse que a escolhera não por castigo, mas por confiança. Que a simplicidade de seu coração, livre de vaidades, a tornava o canal perfeito para mensagens de esperança e consolação. Que suas mãos, calejadas pelo trabalho honesto, estavam agora preparadas para um trabalho ainda mais profundo, tocar almas. Você será os meus olhos, as minhas mãos aqui na terra, minha filha. Escreveremos juntas para aqueles que, como você, sentem a dor da saudade e a escuridão da dúvida. A partir daquele dia, a vida de Dona Antônia ganhou um novo significado. A casinha de porta azul não era mais um cenário de mistério e temor, tornará-se um santuário. Sua mesa, outrora um altar de angústia, transformou-se em uma ponte sobre a qual viajavam mensagens de amor que transcendiam a morte. Ela compreendeu, finalmente, a profunda ironia de seu destino. Suas mãos simples, que nunca haviam segurado um lápis para escrever o próprio nome, agora eram instrumentos divinos para escrever a paz no coração dos outros. Ela, que sempre desejava ler uma palavra de consolo, tornará-se a autora das mais belas palavras de conforto que alguém poderia receber. E assim, a mulher que temia a própria sombra descobriu que ela era, na verdade, uma luz para muitos. Mas a história de Dona Antônia não termina aqui. A sua jornada de aceitação e serviço ao próximo estava apenas começando. No próximo e emocionante capítulo, você descobrirá o impacto real dessas mensagens. Como uma simples carta, psicografada por suas mãos, conseguiu evitar uma tragédia, reunir uma família desfeita e trazer a cura para um coração despedaçado pela perda. A semente plantada naquela noite de setembro estava prestes a florescer em milagres cotidianos. Prepare-se para se comover com o poder transformador de uma única verdade: o amor é a única coisa que realmente não morre. Os anos não passaram em vão pela casinha de porta azul, eles a transformaram em um santuário. O que antes era um cenário de medo e solidão tornou-se um farol de esperança, um refúgio silencioso para onde convergiam corações partidos pela dor da perda, pela angústia da dúvida ou pelo peso da saudade.
Dona Antônia, agora uma senhora de cabelos brancos como a neve e olhos que guardavam a serenidade de quem havia visto além do véu, já não se assustava com o formigar em suas mãos. Era um sinal familiar, um chamado para o trabalho. Ela nunca aprendeu a decifrar os símbolos que suas mãos traçavam com precisão divina. As palavras no papel continuavam sendo um mistério para seus olhos analfabetos. Mas havia uma compreensão muito mais profunda, a do coração. Enquanto psicografava, ela sentia uma corrente de amor, uma paz que inundava sua alma e que, sabia, seria transmitida através da tinta para aqueles que aguardavam, ansiosos, do outro lado da mesa. Tornou-se conhecida em toda a região não como uma curiosidade, mas como a mulher das mãos abençoadas, um anjo terreno cujo dom era tecer fios de consolo entre o céu e a terra. Dona Antônia descobriu uma verdade eterna: a educação formal abre portas no mundo material, mas a educação da alma abre as portas do infinito. Através da mediunidade, aquela mulher simples, cujo mundo havia sido limitado ao seu quintal, conectou-se com as sabedorias mais profundas do mundo espiritual. Sua alma, desprovida de orgulho intelectual, era como um vaso puro, pronto para receber e distribuir a água cristalina da consolação. Cada mensagem que fluía de seus dedos calejados era uma prova viva de que o amor é a linguagem universal, que não precisa de diplomas para ser compreendida, apenas de coração aberto para ser sentida. Famílias inteiras, destroçadas pela dor de uma partida inesperada, reencontraram a vontade de viver ao receber uma carta que detalhava memórias íntimas, que trazia um conselho específico, que assinava com um apelido que só o ente querido conhecia. Maridos e mulheres desesperados encontraram forças para seguir em frente. Pais que haviam perdido filhos encontraram um vislumbre de paz ao saber que eles estavam bem, envoltos em luz. Dona Antônia era a humilde construtora dessas pontes de luz, ligando a saudade terrena ao consolo divino. Ela compreendeu, na prática, que Deus não escolhe os mais sábios ou poderosos segundo o mundo, mas os mais puros e humildes de coração. O serviço ao próximo não exige títulos, exige, sim, um coração aberto ao amor e à caridade, assim como o seu. Como nos ensina Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os simples de coração, porque verão a Deus. Dona Antônia era a encarnação dessa bem-aventurança. Sua vida nos ensina que o verdadeiro analfabetismo não é a incapacidade de ler letras, mas a cegueira para a linguagem do amor. E ela, em sua simplicidade majestosa, tornou-se não apenas alfabetizada, mas uma verdadeira doutora nessa linguagem universal da alma. Hoje, aos 89 anos, suas mãos estão mais trêmulas, o tempo cobrou seu preço. Mas a bênção que as habita permanece intacta. Ela ainda se senta à sua mesa, e as mensagens ainda chegam, como um rio de amor que não seca. Sua história é um lembrete poderoso de que cada um de nós carrega dons únicos, sementes de propósito que aguardam o momento certo para germinar. Muitas vezes, aquilo que inicialmente nos apavora, que desafia nossa compreensão, pode ser exatamente a missão que nossa alma escolheu cumprir. A história de Dona Antônia é um testemunho silencioso de que os maiores milagres, os milagres da cura interior, da esperança renovada, do amor que transcende a morte, não acontecem através de mãos poderosas, mas através das mãos mais simples e dos corações mais puros. Para refletir e comentar. A história de Dona Antônia nos faz pensar sobre os nossos próprios dons. Você já parou para pensar que aquela sua sensibilidade para perceber o que os outros sentem, ou sua vontade inata de ajudar, ou mesmo um talento artístico, pode ser uma forma única de conectar e consolar as pessoas ao seu redor? Deixe nos comentários, qual dessas linguagens da alma você identifica em si mesmo? Pode ser a paciência para ouvir, a coragem para agir, a criatividade para inspirar. Como você acredita que pode usar essa sua característica para ser uma ponte de luz para alguém hoje? Vamos continuar essa jornada juntos?
Se a história de Dona Antônia tocou o seu coração e fez você acreditar um pouco mais no amor e nos propósitos que nos guiam, dê um like se esta mensagem ressoou com você. Isso ajuda demais a levar consolo e reflexão para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas histórias reais que provam que a vida é cheia de mistérios belos e lições profundas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que seus dons únicos são importantes. Você nunca sabe qual vida pode ser transformada por uma simples mensagem de esperança. Que a luz que guiou as mãos de Dona Antônia também ilumine o seu caminho, hoje e sempre.